E nessa noite eu quero falar com você ali em segunda epístola de Pedro. No capítulo 1, nós vamos ler algumas coisas aqui e seguir adiante. Diz assim a palavra: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto que como seu divino poder nos deu tudo, e que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vocês também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentem à fé de vocês a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vocês houver e aumentarem essas coisas, não deixarão vocês ansiosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até esse ponto, por enquanto. Deus amado, obrigado pela oração feita aqui em meu favor pelo teu filho Uziel. E eu quero te pedir tão somente, Pai, que o teu Santo Espírito me guie nessa hora para que eu ofereça ao teu povo aquilo que o Senhor já conferiu ao meu coração. Amém. E tu conheces, Deus, o meu desejo de servir a essas pessoas que o Senhor trouxe aqui à tua casa nessa noite. Por isso eu peço que o Senhor me abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quando Simão Pedro, e é interessante, né, que abre falando Simão Pedro. E quando a palavra remete a esse nome, Simão Pedro, a gente lembra lá daquele Pedro que passou pelo crivo da cruz, e aí de repente, depois daquele encontro memorável com Jesus, ele se transforma naquele Pedro que negou, para aquele Pedro que amou. E é esse Pedro que está falando aqui. E o meu objetivo nessa noite é falar com pessoas que receberam igualmente uma fé preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, consequentemente, eu estou falando a pessoas que entendem o que essa palavra significa. Isso vai ajustando assim também o meu foco, já que o meu falar é pela fé. Então, se eu falo pela fé, eu também somente sou entendido pela fé. E aí, eu caio naquilo que o Senhor me deu para compartilhar contigo, que o que pode fazer a diferença entre eu e você, e entre você e qualquer cristão, é a medida da sua fé. E a incredulidade, é claro, além de separar um cristão do outro, ela cria entre eles muros, e muros muitas vezes intransponíveis. E quando a palavra de Deus nos orienta, já no versículo 2, falando, olha, graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
essa palavra, ela está sempre colocando a graça e a paz como um instrumentos que foram utilizados pelos apóstolos lá no início da igreja. E esses instrumentos, graça e paz, são coisas que formam a espinha dorsal da igreja. E não existe igreja sem graça e sem paz. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando decide dar a paz aos seus apóstolos, discípulos, ele diz: a minha paz eu dou para vocês. E eu não dou a vocês como o mundo dá. E essa graça e essa paz, ela precisa ser essa espinha dorsal que sustenta a igreja e que são instrumentos que foram utilizados lá no fundamento dela e devem permanecer aqui nesse tempo presente. E essa graça e essa paz são exatamente aquilo que revelam a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E em tempos como nós vivemos, de muito tumulto, muito ruído, muito barulho, nós acabamos como pregadores tendo excelentes oportunidades de anunciar a paz a uma sociedade tão barulhenta. E essa paz, ela é anunciada através do conhecimento da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, pela manhã, nós estávamos aqui na EBD falando exatamente desta pessoa, do nosso Senhor Jesus Cristo, que no seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, em Deus nós recebemos algo que muitas vezes não temos o real conhecimento, que é o divino poder. Isso ele já deu aos seus filhos. Mas aí a gente pergunta, por que Deus dá a mim e a você, pessoas falhas, o seu divino poder? Por que você acha que Deus te deu poder? E aí a gente lembra que se Deus, se o Senhor, Ele é o meu pastor, eu já tenho tudo, e aquilo que eu ainda não tenho, eu não preciso desejar, eu não preciso cobiçar. Então, por que Deus me deu poder? Para tirar de mim a cobiça. Porque a cobiça, ela faz com que eu caminhe sem enxergar verdadeiramente quem é Jesus Cristo, aquele de quem eu falo. A cobiça, ela vai trabalhando como se eu, que nesse momento estou usando óculos, quando eu tiro esse óculos, eu começo a ver vocês um pouco embaçados. E a cobiça, ela começa a agir dessa mesma maneira no ser humano. E Deus, quando nos dá poder, e poder no seu Espírito, entre outras coisas, Ele nos confere esse poder para que a gente possa conhecê-lo suficientemente. Porque a cobiça, ela vai entrando na gente, e ela vai criando em nós uma crosta que vai dificultando a nossa visão e o nosso entendimento acerca de Deus. Por que isso? Porque nós somos pessoas voltadas para nós mesmos. Nós somos pessoas que não estão dispostas a abrir mão do que nós somos para ficar com aquilo que Deus pretende que sejamos.
E aí, automaticamente, quando eu ajo dessa maneira, aquilo que é principal do Evangelho, que é a prática da piedade, eu não pratico. Porque preso pela minha cobiça, preso pelo meu desejo de ser, de me tornar alguma coisa, eu vou esquecendo do próximo. E aí eu vou começando a me dedicar a uma coisa que a gente vem falando nesses últimos tempos, que é essa palavra chamada corrupção. Eu vou me corrompendo, porque a minha forma de ver, de enxergar as coisas, já não é uma forma através da lente de Cristo, ou seja, não é mais aquela forma clara, nítida, é uma forma embaçada. Por que isso? Porque eu já não enxergo as pessoas através da lente da cruz. Gálatas 2:20, vai lá que você vai entender bem o que eu estou te dizendo. Diz assim a palavra: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós só conseguimos exercitar a piedade, e essa piedade, ela está relacionada ao nosso próximo. Nós só conseguimos exercitar isso quando estamos crucificados. E sem a cruz, nós nunca seremos a bênção que a sociedade necessita, e sem a centralidade da cruz em nossas vidas, nós ficaremos apenas nos desejos da nossa carne. E a nossa carne deseja, mas só no Espírito nós conseguimos realizar. Nós não somos bons o suficiente para levar alguma coisa de bom para alguém. A nossa carne não deseja acordar cedo. A nossa carne não deseja perguntar a alguém como essa pessoa realmente está. A nossa carne diz, cada um com seus problemas. Arrumou para a tua cabeça? Se vire. A nossa carne vai nessa direção. Mas no Espírito, eu e você conseguimos enxergar aquela pessoa que está ali no seu silêncio, clamando por ajuda, e nós conseguimos dizer sim. Será que eu posso ajudar? Será que eu posso fazer alguma coisa por você? Será que eu posso orar por você? E eu, nessas minhas interações via mídias digitais, eu ontem interagi com 3 grandes líderes daqui da localidade. Um de Itajaí, um de Blumenau e outro, são 2 de Itajaí e um de Blumenau. E nessas interações, o Espírito do Senhor me pegou e me levou a orar por um desses líderes, que um dos pastores pelos quais eu estava orando ontem pela manhã. E eu mandei para ele uma oração via WhatsApp. E foi muito interessante, porque a oração que eu mandei para ele, quando eu orei, ele disse: eu estava nessa manhã pedindo a Deus que me livrasse das minhas aflições. E por intermédio da oração, eu consigo enxergar, eu consigo ter comunhão, eu consigo, através da lente de Cristo, sentir o que se passa nesse universo.
Através da oração, eu consigo passar aqui no quadro da nossa igreja e eu olho para aquele quadro ali que tem pedidos de oração pendurado. Eu nunca consigo passar por aquele quadro, olhar os pedidos de oração ali e passar batido. Sempre eu paro ali. E eu paro ali por quê? Porque eu entendi como observar o outro através da lente de Cristo. Eu estava lembrando, entre outras coisas, do Enigma da Caverna. Alguém conhece o Enigma da Caverna de Platão? Ele simplesmente coloca 10 pessoas lá e coloca aqui uma luz atrás e ele vai projetando uma sombra. E nesse enigma da caverna, aquela sombra, ela é assustadora. E as pessoas ficam lá dentro, olhando só para lá, para aquela sombra que está sendo projetada. E o medo vai tomando conta delas. Até que uma pessoa consegue sair, e ela sai e percebe que aquilo que está sendo projetado é exatamente uma distorção, porque é uma coisa pequena, mas que quando projetada por intermédio de uma luz, ela se torna grande e assombrosa. Mas aquela pessoa que saiu da caverna volta para falar para os outros 9 aquilo que está acontecendo, e os outros 9 ficam ali atemorizados por aquilo que está acontecendo e não têm a capacidade de sair, vir para o lado de fora e ver se aquilo de fato é verdade. Esse é o enigma da caverna de Platão, e muitas vezes nós não conseguimos, como filho de Deus, ver as coisas, porque temos medo de sair da caverna. E aí a palavra vai nos orientando que por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Ou seja, nós estamos falando de coisa que Deus já nos deu. Nós estamos falando, não estamos falando de coisas que vamos conquistar, nós estamos falando de coisas que o Senhor já nos deu. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ou seja, quantas e quantas promessas de Deus deixam de se cumprir na minha e na tua vida por conta da cobiça. E a natureza divina que deveria ser revelada através de mim e de você, por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a minha e a tua atitude. E quando a nossa atitude, ela é esquadrinhada pelo Espírito, e as pessoas também começam a nos observar através da lente de Cristo, elas percebem, ali vai um bom cristão. Ali vai alguém diferente. Ali vai alguém que revela Cristo. E isso é fruto de quê? É fruto de fé, mas sobretudo é fruto de obra. É a tua obra que vai revelar a tua fé. Mas a tua fé somente será revelada pela tua obra a partir do momento que o ponto de apoio da tua fé for a pessoa de Jesus Cristo 100%. E aí essas promessas grandiosas que já foram dadas, elas poderão sim se cumprir na minha e na tua vida. O que a sociedade está esperando é que a gente tangibilize a fé. O não cristão está querendo ver a nossa fé tangibilizada. Eles querem tocar. E para que toquem, eles precisam ver um cristão genuíno. E um cristão genuíno é uma pessoa que se deixa desconstruir pela palavra de Deus. Consegue alcançar aquilo que está sendo transmitido. E pelo poder do Espírito, essas pessoas conseguem colocar essas coisas em prática. E isso é chamado de santificação.
E a santificação, ela nada mais é que a transmissão para nós do próprio Deus pelo Espírito Santo na alma. Nós, pela fé, também participamos da natureza material de Jesus Cristo. Ou seja, o que o pastor está falando aqui é que você pode sim representar a encarnação para alguém. Se você decidir andar no Espírito, a palavra de Deus diz que andai no Espírito e jamais nós satisfaremos a concupiscência da carne. Jamais. E é uma decisão minha e tua para que nós consigamos revelar a pessoa de Jesus. E a palavra aí, na epístola de Pedro, ainda vai dizendo, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à fé de vocês a virtude, e a virtude também, o conhecimento, e esse empenho, ele é fruto de quê? Ele é fruto de uma perseverança, de uma persistência, de uma disposição para fazer as coisas acontecerem. E isso, essencialmente, aqui nessa palavra, se você for lá no grego, você vai ver que isso é uma coisa que começa pelo homem. E aí a gente, nutrido pelos conceitos contidos na palavra de Deus, nós poderemos sim ser agentes de transformação da sociedade ao qual nós estamos inseridos. Essa palavra virtude aí, virtude é excelência moral, uma energia masculina, é uma coisa extenuante. Somente quando o homem reproduz essa virtude, Deus é verdadeiramente percebido pela sociedade. Esse resgate da sociedade, ele começa por mim, por você, e aqui eu estou falando a homens nesse momento. Porque, ainda que as mulheres sejam ajudadoras, mas essa responsabilidade é nossa. E no exercício da virtude do conhecimento, nós precisamos ter uma noção clara do bem e do mal. E nós precisamos sim conhecer de uma maneira inteligente a vontade de Deus. Porque o homem, quando ele consegue caminhar por esse caminho, ele se torna literalmente um homem espiritual. E a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E de ninguém ele é discernido. O homem espiritual, ele consegue farejar o mal. Ele consegue perceber onde estão as coisas. Ele consegue perceber o que está por trás daquelas cortinas de fumaça que a sociedade tem lançado com muita perspicácia. E eu me antecipo aqui a uma pérola de sabedoria que eu ouvi essa semana. Coisas aparentemente boas são mais perversas do que coisas ruins. Lembra disso, Elon? Pérola de sabedoria. Eu falei, opa, essa é minha. Essa eu peguei no ar. 1 Coríntios 2, 14 a 16. O que diz o texto? Quem não tem um espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que privilégio para a igreja discernir tudo aquilo que está se passando com a mente de Cristo.
Só nós temos esse privilégio. E nós temos esse privilégio porque um dia, pela graça, fomos alcançados e confessamos o Senhor como nosso suficiente Salvador. E hoje temos essa luta entre carne e espírito para que Ele reine absoluto em nossas vidas. E o texto vai adiante ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. E aí a gente chega à conclusão que sem o fruto do Espírito é impossível para o cristão acrescentar essas virtudes a si mesmo. Só por intermédio do Santo Espírito de Deus nós conseguimos alcançar essa virtude e através do fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, bondade, amor, mansidão, alegria, temperança, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei, que eu e você precisamos para vencer essa luta e continuarmos discernindo as coisas do jeito que Deus deseja. Para que isso aconteça, nós precisamos ser incontinentes. Na verdade, nós precisaremos ser continentes. Porque eu lembro que o incontinente, ele não consegue segurar as coisas. Eu conheci um determinado senhor, M, que ele começou a sofrer de incontinência urinária. E aí, de repente, ele estava conversando com a gente e daqui a pouco esse senhor estava todo molhado. E às vezes o cristão também é assim. Ele recebe do Espírito, mas parece que de repente ele sofre de uma incontinência. E aí tudo aquilo que é do Espírito sai dele assim, sem mais nem menos. Ele não consegue segurar a presença do Espírito em sua vida e daqui a pouco ele está voltando como aquele pêndulo, ele está voltando para praticar as coisas da carne. Cristãos incontinentes. E a incontinência, ela enfraquece a mente. Gálatas 5, 19 a 26. Diz lá a palavra. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu não vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui nós estamos falando de um reino celestial, nós estamos falando de um reino para o qual nós fomos projetados. Para herdar esse reino, nós precisaremos deixar tudo isso que é chamado obra da carne. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito que nós precisaremos desenvolver para que sejamos pessoas espirituais e consigamos ver as coisas espiritualmente falando. Porque se nós dizemos que conhecemos a Deus, mas continuamos a exalar o cheiro de carne e carne apodrecida, o doce aroma de Cristo nunca será percebido na gente. Sabe aquele prazer que você tem de chegar e abraçar uma pessoa perfumada, passeada,
Mas aquela pessoa carnal, ela exala um cheiro. Você não tem prazer de estar abraçado com ela. E nós precisamos deixar essas coisas de lado. E aí a palavra vai orientando a gente, dizendo que todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. E aí eu quero pontuar algumas coisas com você, que elas estão relacionadas à vingança. Você já viu crente que tem instinto de vingança? Crente carnal, ele tem instinto de vingança. Agora, o crente espiritual, ele tem um instinto de justiça. E qual é a diferença? É que a vingança, ela traz consigo um sentimento similar ao sentimento do povo israelita, que tinha no coração aquela coisa de pedir um rei. Já a justiça, ela é promovida por Deus para o bem do seu povo quando ele decide lhe dar um rei. E a justiça, quando ela institui um reinado, ela institui um reinado através do amor. Porque foi isso que Deus fez com Israel, quando elegeu a Davi o seu rei. E foi isso que Deus fez com Israel, quando permitiu que o seu filho nascesse de uma virgem, instituindo o reino do amor. E aí, numa dessas pérolas de sabedoria que de vez em quando vem, eu percebo que quem ama não se vinga, perdoa. E aí, quando recebemos, com a permissão de Deus, líderes que não têm o real apreço e identificação com o povo a que serve, é porque, de fato, essa provavelmente não era a real vontade de Deus, porque a gente entende vontade de Deus e vontade permissiva de Deus. E eu estava lendo aqui um comentário de Gandhi muito interessante, que se levarmos o princípio olho por olho e dente por dente, a sua conclusão lógica, no fim, o mundo inteiro estará cego e desdentado. Eu quero compartilhar contigo uma história de Markovic, que era um monge franciscano, lá de Sarajevo. Sarajevo foi um lugar que teve uma guerra muito forte, né? Então, essa guerra destruiu Sarajevo quase que por completo. E esse monge, Markovic, ele teve 9 membros da sua família mortos. E todos eles eram idosos. E depois que a guerra acabou, esse monge, o padre, ele foi visitar a aldeia dele e contou o seguinte, que eu desejo que você ouça com atenção. Ocupando a casa onde antes morava meu irmão, estava uma feroz mulher muçulmana. Markovic fora alertado para não ir lá, porque ela ostensivamente exibia um rifle para proteger sua casa. Mesmo assim ele foi. Ao aproximar-se da casa, viu que ela o estava esperando, de cigarro na boca e rifle engatilhado. Ela rosnou: vai embora ou eu atiro. Não, você não vai atirar, disse o padre Markovic com uma voz baixa, mas firme. Você vai fazer uma xícara de café para mim. Então ela olhou para ele por um momento
Depois, lentamente, abaixou o rifle e foi para a cozinha. Pegando o último resquício de café que tinha, ela o misturou com alguns grãos moídos a fim de preparar um café para dois. E eles, inimigos mortais, começaram a conversar enquanto compartilhavam um antigo ritual da hospitalidade: tomar um café juntos. Ela lhe contou da sua solidão, da casa que tinha perdido, do filho que nunca voltou do campo de batalha. E quando o padre Markovic retornou um mês mais tarde, ela lhe disse: me alegro muito por ver você. É como se meu filho tivesse voltado para casa. Será que eles falaram sobre perdão? Não sei. Em certo sentido, isso não interessa. Ele, a vítima, veio até ela pedindo hospitalidade na casa do irmão dele, da qual ela injustamente se apossara. E ela reagiu. Embora o tivesse saudado com um rifle, ela lhe deu um presente e passou a alegrar-se com a presença dele. Os humildes, pequenos primeiros passos de uma jornada para um abraço foram encenados por meio de um ritual. Tomar um café. Se a jornada prosseguir, ela passará pelo difícil terreno do perdão. Essa história é real. Ela não é uma história inventada. Só a igreja transformada tem a capacidade de enxergar a graça e, enxergando a graça, aplicar a graça com quem tem fome de graça e gerar o perdão num território que antes era dividido, mas que por intermédio da graça pode se tornar um território unido. E veja no texto original aí que nós estávamos, o que a palavra de Deus orienta a mim e a você a fazer. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, vocês jamais tropeçarão. Isso está aqui em 1 Pedro. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é o que nós precisamos fazer. E essa é a confirmação da resposta que eu e você procuramos. Essa. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. E semana após semana eu tenho visto as verdades que têm sido compartilhadas aqui nesse espaço. E confiante de que essas verdades têm consolidado mudança de vida em muita gente, eu me baseio nessa palavra. E a única coisa que, como pregador, eu preciso é estar constantemente lembrando vocês dessas coisas. E eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Isso é o apóstolo Pedro falando. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. É como se Pedro estivesse cantando aquela canção do Roberto Carlos. Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer
que em qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. O apóstolo Pedro vai falando: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E quando o apóstolo Pedro está falando sobre majestade, ele está falando sobre reino. E majestade lembra a gente rei. E, portanto, nós devemos pensar no reino do Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Essa é a visão de reino que eu e você precisamos ter. E esse é o Messias que, de fato, a gente deve se sujeitar. E a razão por que o reino de Jesus Cristo prevalece sobre todos os reinos, ou seja, é um reino eterno, conforme profetizou Daniel, é que todos os reinos do mundo, eles são constituídos segundo a ordem de Adão. E quem é Adão? É o ser humano que pretende ser Deus. Um ego absoluto que escolhe a si mesmo, inclusive em detrimento de Deus, o Criador do céu e da terra. Esse trecho é do livro Talmidim, que quer dizer discípulo, do pastor Ed René. E Adão, ele não apenas multiplica filhos à sua imagem e semelhança, mas também constrói reinos à sua imagem e semelhança. E aí, esses Adãos, eles vão construindo reinos e vão distorcendo o conceito de reino de Deus. E diversos de nós vamos comprando esses conceitos desses reinos adâmicos e, consequentemente, distorcendo o conceito de um reino messiânico. E reinos adâmicos, eles são impérios que se impõem pela violência, pela força bruta, pelo domínio tirânico. E isso não é reino, porque depois a palavra diz para a gente: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse é o Rei que eu anuncio a vocês, o Messias que eu tenho prazer nele, o Messias esperado. O Jesus de Nazaré, aquilo que lá em Lucas 1,32 a palavra diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Esse é o reino que nós esperamos. E o apóstolo Pedro diz que nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Ou seja, teve testemunhas oculares de fato que isso aconteceu. E aí eu quero quase que finalizar contigo. Que assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém
de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E o meu desejo maior é que nessa noite, aquilo que foi proferido aqui não seja nada diferente. Porque quando a gente fala de um reino de justiça, a gente está falando de um reino de justiça e não de um reino de poder. Quando falamos do reino de Deus, nós falamos de um reino de justiça. Mas a nossa dimensão de reino, muitas vezes, ela vai para o lado da força, porque a gente não aceita aquele que entrou. Olha, Israel, aí vem o teu reino, montado numa jumentinha, filho de jumenta. E aí, aquelas palmas são colocadas pelo caminho. E vem Israel saudando: Hosana, aquele que vem em nome de Davi. Mas a nossa expectativa de reino, muitas vezes ela é humana. E aí, as coisas que aparentemente boas, elas vão se tornando mais perversas que as coisas ruins. E aí aquela máxima de Martin Luther King, ela acaba tendo muito efeito num momento como esse. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu desejo que no nosso país e também no mundo, porque eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando no nosso país e no mundo, a igreja traduza de uma forma equilibrada e coerente aquilo que é o reino de Deus. Porque o Senhor disse lá em João 18:36, dever de casa para você: meu reino não é desse mundo. Isso foi dito pelo Senhor em João 18:36. E depois, ensinando a mim e a você a orar, ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E aí sim, para finalizar, que o Senhor pede de mim e de você a primazia de colocar o reino dele em primeiro lugar e a justiça dele. Isso está lá em Mateus 6:33. E é isso que eu e você precisamos. Colocar o reino de Deus e a justiça dele no lugar onde deve estar. E essa justiça e esse reino está em você, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está entre nós. E a palavra de Deus diz que é chegado o reino de Deus. E eu não vou precisar procurar aqui, lá ou acolá, mas eu vou precisar sim olhar para dentro de mim e pelo poder do Espírito o Senhor revelar a mim e a você o que significa de fato o reino dele. E aí a gente entender
o que significa ser divino e ser cidadão do reino num espaço terreno como esse, num campo minado como esse. Mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente, e de ninguém ele é discernido. E aí essas cortinas de fumaça que vão surgindo, elas não vão enganar os filhos de Deus, porque eles terão a noção clara do reino de Deus. Vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, nós te bendizemos, Deus, e eu quero te pedir, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor cele, Pai, essa palavra nos corações dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite. Amém, Jesus. Pai, Tu sabes das atrocidades que têm acontecido nesse mundo afora. Tu sabes das atrocidades, Pai, que temos sofrido aqui enquanto nação. Mas nós entendemos, Pai, que aquilo que o Senhor projetou para nós vai muito além daquilo que nós estamos vendo. E nós queremos sim, Senhor, e eu faço a minha oração pessoal, nós queremos sim começar por um processo de arrependimento, Pai. Amém, Jesus. Porque quantas vezes o Senhor nos instruiu e nós não observamos corretamente as Escrituras e colocamos, Senhor, as nossas expectativas em reinos implantados por homens. Mas nós queremos sim, Senhor, que conforme a Tua palavra nos diz e nos ensinou a orar, venha o Teu reino, Pai, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó Deus, Tu sabes como nós andamos distraídos atrás de pão, atrás de comida, de bebida, de vestimenta, de uma série de coisas, Pai, que não eram da Tua vontade para nós, porque a Tua palavra nos orientou que buscássemos o Teu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E Tu sabes, Senhor, quantas vezes nós subvertemos essa ordem do Senhor na nossa vida. E Tu sabes, Senhor, quantas vezes ficamos com a nossa própria vontade e na hora de fazer escolhas e tomar decisões, nós fizemos escolhas e tomamos decisões segundo aquilo que o nosso coração nos orientou. Mas a Tua palavra diz, Pai, que o coração do homem é enganoso e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda e nos abençoa. E aceita, Senhor, o nosso perdão, Pai. Porque Tu sabes o quanto andamos enganados. Mas nós estamos Te pedindo agora, Deus, que a começar em nós, o Senhor aceite o nosso perdão. E derrama, Senhor, da Tua graça, restaurando a nossa visão. E ajuda-nos, Senhor, a estabelecermos uma visão cristocêntrica das coisas. E que a nossa visão, Senhor, das coisas e dos fatos, ela de fato passe pelo crivo da cruz. E que a lente pela qual olharmos, Deus, seja a lente da cruz. E eu entendo, Pai, como Teu filho, que se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome,
se humilhar, orar e te buscar, o Senhor virá sim dos altos céus e sarará a sua terra. Amém, Jesus. Por isso, Deus, abençoa-nos nesse sentido. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém.